Então, alguém aqui falou que foi autuado mesmo com a simples declaração. Nós vamos entrar, foi o Alan, nós vamos entrar em simples declaração logo a seguir. Olha, se você enquadrar nos requisitos da simples declaração, que é ser pequeno proprietário rural ou possuidor ou proprietário de imóvel rural com menos de 4 módulos fiscais inscrito no CAR, e você realizar a atividade eventual de baixo impacto ambiental. Se você enquadrar corretamente dessa forma, você não deve ser autuado. E se for autuado, você pode recorrer, que certamente você vai ganhar, porque você está executando uma atividade prevista em lei e de acordo com o que estabelece as normas ambientais vigentes. Mas eu vou chegar à simples declaração logo à frente. Dando sequência aqui, então nós temos aqui várias atividades que são consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental. É de suma importância dar uma lida no artigo 3º do novo Código Florestal, para eu não ter que ficar lendo todas essas atividades aqui. E chegamos à linha M. Nessa linha M é previsto que o Conselho Nacional de Meio Ambiente e os conselhos estaduais podem estabelecer outras atividades também consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental. Então, eu já dei uma pesquisada, são vários estados que possuem deliberações dos conselhos estaduais que estabelecem quais as atividades eventuais e de baixo impacto ambiental naquele estado. Por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que tem também, e Minas Gerais. Minas Gerais, as atividades eventuais e de baixo impacto ambiental, além das previstas no novo Código Florestal, estão tipificadas na deliberação normativa Copan 236 de 2019, que lá estabelece que a construção de açudes e barramentos de acumulação de água é atividade considerada de baixo impacto ambiental. Então, pode ser construído açudes e barramentos em Minas Gerais com até 10 hectares dentro da área de preservação permanente. É só ingressar com o pedido de regularização junto aos órgãos ambientais. Estrutura de captações de nascentes, poços manuais e tubulares, também estão todos definidos nessa deliberação. Pequenas retificações de desvio de curso d'água. Então, você pode desviar um curso d'água em Minas Gerais em até 100 metros, que essa atividade ela é considerada eventual e de baixo impacto ambiental. Lembrando que para o desvio do curso d'água, além da autorização para intervenção na APP, tem que ter a outorga. Então, qualquer atividade que envolver intervenção no recurso hídrico, é necessário ter a outorga também. Não basta só a regularização da intervenção em si. Rampas de lançamentos, pios, pequenos ancoradouros, travessias, bueiros, obras de artes, como pontes, limitadas à largura máxima de 8 metros. Se você for construir uma ponte na APP limitada à largura máxima de 8 metros, é atividade de baixo impacto ambiental, o órgão ambiental pode autorizar essa construção dentro da APP. Para realizar a construção, é necessário ter um documento autorizativo para intervenção ambiental. Em Minas Gerais, chama-se DAIA. Você tem que verificar o nome correto aí no seu estado. Não tem como eu falar de todos os estados, então eu estou abordando, no caso do processo administrativo, as questões do estado de Minas Gerais, mas, em regra, é semelhante em todos os demais estados. Você só precisa verificar no seu estado qual que é o procedimento administrativo que eles adotam. E também, nos casos de pequena propriedade ou posse rural familiar ou imóveis rurais com até 4 módulos fiscais, essa intervenção dentro da área de preservação permanente, considerada atividade eventual e de baixo impacto ambiental, pode ser autorizada por simples declaração. É necessário que o imóvel esteja inscrito no CAR. Se você for realizar uma intervenção eventual e de baixo impacto ambiental dentro da área de preservação permanente, em imóveis com até 4 módulos fiscais, essa intervenção pode ser autorizada por meio de simples declaração. Isso está previsto no novo Código Florestal desde 2012.
porém poucos profissionais adotavam esse tipo de procedimento. O órgão ambiental regulamentou esse procedimento recentemente, mas eu entendo o seguinte: antes da regulamentação do órgão ambiental, se está descrito na norma, a partir do momento que você escreveu num papel que vai realizar uma atividade eventual e de baixo impacto ambiental em área de preservação permanente, conforme definido no novo Código Florestal, e comunicar protocolar no órgão ambiental, a sua obra ela é lícita e está devidamente regularizada. Hoje, no estado de Minas Gerais, existe o procedimento administrativo correto para fazer essa intervenção. Então, você tem que entrar no sistema, que no caso em Minas Gerais é o CMG, faz o comunicado, apresenta a documentação lá, um documento da pessoa que vai realizar a intervenção, e apresenta o CAR também. Anexa o documento com foto e anexa o CAR. A partir disso, sai um despacho reconhecendo que você fez a devida declaração junto ao órgão ambiental da realização da obra eventual e de baixo impacto ambiental. Então, a partir desse momento, a obra é lícita, desde que ela cumpra os requisitos. A hora que o fiscal chegar no seu imóvel, o que ele vai avaliar? Você fez a declaração? Fiz. Está aqui a declaração. Ó. Vou executar, por exemplo, construir uma ponte. Ah, beleza. Cadê seu carro? Ah, está aqui meu carro. Ah, beleza, tranquilo. Qual o tamanho do seu imóvel? Deixa eu ver a escritura. Ah, meu imóvel tem 10 hectares, ou seja, menos de 4 modos fiscais. Ah, tá ok, beleza. Ah, deixa eu ver a obra que você está executando. Aí chega lá no local, o cara está fazendo uma ponte de 20 metros de largura. Enquadrou? Está correto? Não está, ué. É limitado a 8 metros, então tem que cumprir todos os requisitos. Se não cumprir todos os requisitos, está sujeito à autuação. Agora, se cumprir os requisitos e for autuado, cabe defesa. Se o órgão ambiental indeferir a defesa, cabe recorrer ao judiciário, porque a norma ela prevê isso e a norma tem que ser seguida. Deixa eu ler algumas perguntas aqui. Galera, tem muita pergunta aqui. Espera aí que sou eu sozinho aqui, então não dá para... Em média, o órgão ambiental demora para analisar pedido de intervenções em área de APP. Simples declaração, a Kenner que perguntou, simples declaração sai, às vezes, no mesmo dia. Mas simples declaração é só para imóveis rurais com menos de 4 modos fiscais. Não se enquadrou em imóveis rurais com menos de 4 modos fiscais, se enquadrou em imóvel urbano. Em regra, está demorando, pelo que eu fiquei sabendo, uns 3, 4 meses, se o procedimento for efetuado de maneira correta. Agora, se é uma obra emergencial, é muito mais simples e mais rápido. Você comunica o órgão ambiental da realização da obra eventual e de baixo impacto ambiental, e a partir do momento que você protocolou o comunicado, você já pode começar a obra. E durante esse período, você apresenta a documentação necessária para a regularização da intervenção por meio de documento autorizativo para intervenção ambiental. Então, se a obra for emergencial, é de imediato praticamente. Você comunica o órgão ambiental da realização da obra emergencial e já pode começar a executá-la. Depende do caso. Tem várias previsões, né? Tem o caso da simples declaração, tem o caso da obra emergencial, que é outro procedimento, e tem o caso do, vamos dizer assim, do rito comum mesmo, que é o documento autorizativo. Esse demora um pouco mais e de acordo com a intervenção que vai ser realizada também. Então, dependendo se for uma intervenção mais complexa, demora uma análise mais elaborada do órgão ambiental. No caso de pequenas obras, como construções de muro, de contenção, de reconformação de margem de curso d'água, em média 3, 4 meses, que eu fiquei sabendo, que está sendo nessa faixa de tempo em Minas Gerais. Vou continuar aqui. Alguém falou que um dos grandes problemas é a questão do loteamento. Ora, na cidade, na região em que eu trabalho, recentemente, nós temos efetuado muita fiscalização de loteamentos, principalmente loteamentos implantados em zona rural. É vedado o parcelamento do solo rural para fins urbanos, então não pode ser implantado loteamento em zona rural.
Então, todos os loteamentos que estão em zona rural, eles foram implantados de maneira ilícita e configura crime contra a administração pública previsto no artigo 50 da Lei 6766. E, recentemente, saiu algumas decisões judiciais aqui, algumas liminar, bloqueando a venda de todos os lotes, com a obrigação de colocar placas que o imóvel está embargado, bloqueando bens do loteador até o valor de 2, 3 milhões. Então, é muito séria essa questão, é uma questão que está ocorrendo muito, que além de configurar o crime contra a administração pública, é uma questão que muitas vezes traz danos ambientais, porque esses loteamentos são implantados e muitas vezes não tem sistema de tratamento de esgoto, não terá iluminação pública. Então, é uma questão bem complexa que deve ser analisado bem a fundo. Antes de comprar um lote, sem saber se ele está devidamente regularizado, é de suma importância fazer uma análise bem aprofundada, porque senão o prejuízo pode ser bem grande. Foi perguntado se assim que faz o pedido já pode dar andamento à obra. Se for uma obra emergencial, você não faz o pedido primeiro, você faz o comunicado de obra emergencial, você comunica o órgão ambiental que vai realizar uma obra emergencial de baixo impacto ambiental em área de preservação permanente. Aí você já pode iniciar a obra. Agora, você precisa, nesse período de 90 dias, efetuar a regularização, a devida regularização. Mas nisso a obra sua já vai estar sendo executada. Agora, se não for obra emergencial, aí é necessário esperar a anuência do órgão ambiental sair o documento autorizativo para intervenção ambiental. Em área de preservação permanente, em área rural consolidada, é permitido a continuidade da atividade exercida naquele local. Então, se já existia plantio naquele local, ela pode continuar, o plantio pode continuar sendo exercido. Agora, se não existia, o órgão ambiental, em regra, não irá autorizar ser realizado plantio na área de APP. Você estaria utilizando a APP para outra atividade que não seja eventual e de baixo impacto ambiental. Então, dessa forma, não seria possível. Agora, se for área rural consolidada, é uma área que já era utilizado anteriormente para o plantio, para a atividade agro-silvopastoril. Ela pode continuar sendo utilizada para a atividade agro-silvopastoril, sendo necessário recompor uma faixa marginal de acordo com o tamanho do imóvel. Então, lá no Código Florestal tem escrito lá o tamanho da faixa que precisa ser recomposta de acordo com o tamanho do imóvel. Por exemplo, imóveis com até um módulo fiscal, acho que precisa ser recomposto 5 metros de APP apenas, e assim por diante. Então, precisa ser analisado o tamanho do imóvel e a área necessária de recomposição. Ô, Flávia, você está fazendo uma confusão aí. Não foi a DN 200, eu creio que seja isso. Não foi a DN 236 que foi alvo de decisão judicial do STJ. O que foi julgado no STJ é o tema 1010. Por quê? Alguns juízes entendiam que em área urbana se aplicava a Lei 6766 e não o novo Código Florestal. E a Lei 6766, ela estabelece que é considerado faixa não edificável uma faixa marginal de 15 metros a partir do leito do curso d'água. E o novo Código Florestal estabelece que a APP é uma faixa marginal de 30 metros, de cursos d'água inferiores a 10 metros. Então, havia essa confusão em relação a essa questão, uma confusão muito equivocada, no meu entendimento, porque a Lei 6766, ela define critérios para o parcelamento de solo, e ela define o que é solo não edificável. Solo não edificável é uma coisa, área de preservação permanente é outra. A Lei 6766 estabelece que é considerado solo não edificável uma faixa marginal de 15 metros dos corpos d'água correntes ou dormentes. E o novo Código Florestal, ele também tipifica isso, que a partir dos cursos d'água é considerado uma faixa não edificável de 15 metros. Só que o novo Código Florestal ele também define o que é APP. APP é 30 metros. Ou seja, o órgão ambiental ele pode dar autorização para ser realizado uma intervenção, uma edificação em APP de baixo impacto ambiental a partir de 15 metros.
Então, dentro desses 15 metros da faixa marginal do leito regulado do curso d'água, ou do corpo d'água corrente ou dormente, não é possível o órgão ambiental autorizar a edificação. Agora, a partir dos 15 metros, o órgão ambiental pode autorizar a edificação, a execução de uma atividade eventual e de baixo impacto ambiental. Agora, dentro dos 15 metros, você não pode construir, por exemplo, uma casa. Em Minas Gerais, a DN 236 ela estabelece que é considerada atividade eventual e de baixo impacto ambiental as edificações em lotes urbanos regularizados anterior a 2008. Então, tem que cumprir outros requisitos também, mas em regra é esse. Então, se você tem um lote regularizado anterior a 2008, devidamente registrado, você pode pedir autorização para construir nele, dentro da APP. Porém, o órgão ambiental ele vai te autorizar a construir a partir de 15 metros. Dentro dos 15 metros da faixa marginal ali do leito regular do curso d'água, não é permitido porque é solo não edificável. E 30 metros é APP, 15 metros é solo não edificável. Então, a partir do solo não edificável, pode ser construído dentro da APP, desde que é autorizado pelo órgão ambiental competente. Esse foi o julgamento do STJ que entendeu isso, dessa forma também. Alguém está falando aqui na questão de lagoas. Lagoas com tamanho inferior a 1 hectare é dispensado a faixa marginal de área de preservação permanente. Então, a margem de lagoa, em regra, não é APP. Ô, Flávia, a ADN Copan, ela não estabelece APP, não. A ADN 236, ela não estabelece nada de APP e ela nem fala nada de APP. A ADN Copan, ela estabelece quais são as atividades eventuais e de baixo impacto ambiental. O que pode ser realizado, qual a intervenção que pode ser realizado em APP? São as atividades eventuais e de baixo impacto ambiental, além das obras de defesa civil, obras de utilidade pública e obras de interesse social. E a ADN Copan estabelece quais são as atividades eventuais de baixo impacto ambiental. Então, quando você for realizar, para ficar bem simples, quando você for realizar uma intervenção dentro da área de preservação permanente, você tem que verificar se essa intervenção ela enquadra ou utilidade pública, ou interesse social, ou atividade eventual de baixo impacto ambiental. Então, você tem que ir no novo Código Florestal, na legislação estadual também, que no caso de Minas Gerais é a Lei 20.922, e verificar se enquadra na Lei 20.922, se for o caso de Minas Gerais, e no novo Código Florestal. Não enquadrou nele, na linha M do artigo 3º do novo Código Florestal, você vai ver lá que os conselhos estaduais e nacionais de meio ambiente podem definir também outras atividades eventuais e de baixo impacto ambiental. Aí você vai na deliberação do Conselho Nacional de Meio Ambiente para verificar se aquela obra que você faz enquadra nele, e se não enquadrar nele, você vai também na deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente para verificar se enquadra nele. No caso de Minas Gerais, essa deliberação é a ADN 236. Então, se tiver enquadrado ou no novo Código Florestal, ou na norma estadual, ou no Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou na deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, a obra pode ser executada em APP, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental. Você pode entrar com o pedido e o órgão ambiental regularizar aquela obra para você fazer a intervenção. Agora, se não enquadrar em nenhuma norma, você não terá como regularizar. Por exemplo, edificação dentro de um lote urbano aberto, regularizado, vamos dizer, em 2018. Não existe uma possibilidade legal de você fazer uma edificação dentro de um lote urbano regularizado em 2018. Se o lote urbano for regularizado posterior a 2008, não tem como você construir uma casa ali de maneira legal. O desembargo de obras, ele acontece a partir do momento da regularização. Você regularizou a obra, ela está desembargada. A suspensão da atividade, mesma coisa. E, normalmente, quando ocorre uma autuação por intervenção, a atividade ela é suspensa ou embargada se tiver licença. Se tiver licença, ela foi embargada porque não cumpriu algum requisito da licença. A partir do momento que você regularizou aquele requisito, você pode executar a obra. E se for suspensa, é porque não tem licença nenhuma. E a partir do momento que você regularizou, a suspensão ela deixa de existir.
a ADN Copan não foi julgada inconstitucional. Então, o CODEMA que seguir a ADN Copan, ele está seguindo o que está previsto na norma. O novo Código Florestal estabelece que os conselhos estaduais de meio ambiente podem definir atividades eventuais de baixo impacto ambiental. E o Conselho Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais definiu as atividades eventuais e de baixo impacto ambiental na ADN 236. Então, essa definição ela é perfeitamente legal e prevista em norma. Então, o CODEMA que seguir, o órgão estadual ou o CODEMA que seguir, está trabalhando de maneira lícita. O CODEMA da minha cidade aqui segue. Em regra, quando você implanta um loteamento em zona rural ou um loteamento sem autorização do município, você não consegue registrar a escritura no cartório de registro de imóvel. Você faz aquele registro no cartório de notas de promessa de compra e venda. Mas a escritura mesmo você não consegue. A Ana Paula aí falou exatamente isso. A APP continua 30 metros, mesma coisa, o julgado do tema 1010, porém 15 metros é solo não edificável. Nessa área de 15 metros você não pode edificar, mas a APP é 30 metros. Isso aí está corretíssimo. Ou seja, um córrego com largura inferior a 10 metros. A partir da sua margem, 15 metros é solo não edificável e é APP também, é os dois, é solo não edificável e é APP. Só que nessa APP, por ser solo não edificável, você não pode construir. Agora, a partir de 15 metros, você pode realizar obras de baixo impacto ambiental, de utilidade pública, de interesse social. Você pode construir, porque se o lote for regular, né, anterior a 2008, você pode, a 22 de julho de 2008, você pode solicitar uma autorização ao órgão ambiental para construir a partir de 15 metros naquele local, naquele lote. Então, essa recomposição aí que eu estou falando é nos casos de imóveis rurais considerados antrópicos consolidados. A APP é utilizada já anterior a 22 de julho de 2008. Então, pode ser continuada aquela atividade, sendo necessário a proteção, a reserva da faixa marginal, ali, de acordo com o tamanho do imóvel rural. A infração administrativa e penal que comete, né, quem comete uma intervenção em área de preservação permanente, é impedir ou dificultar a regeneração. Se você vai colocar uma roda lá, que não vai impedir nem dificultar a regeneração, em regra você não está cometendo uma infração ambiental. É diferente se você for concretar o solo lá, aí sim você estará cometendo a infração ambiental. Essa é a pergunta aqui do Cleidmar. Ô Flávia, em regra eu acho que você não deveria ter esse medo, porque você está seguindo o que está previsto na norma. Então, a partir do momento que você seguiu o que está previsto na legislação federal, na legislação estadual e na deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, você está trabalhando de acordo com o que está tipificado na lei. Então, você não pode ser punida de nenhuma forma por isso. Você está executando o que está previsto na norma. E a norma ela é perfeitamente válida. Ela cumpre todos os requisitos de legalidade, essa DN 236. Então, ela falou que a insegurança dela surgiu depois que saiu o julgado do STJ, o tema 1010. Mas o tema 1010 nada tem a ver com a DN 236. Por quê? O tema 1010 se discutiu, nele foi discutido, né, se em área urbana era aplicado a Lei 6766, só os 15 metros, ou se era aplicado o novo Código Florestal. Então, ficou estabelecido de forma corretíssima, no meu entendimento, que tanto em áreas urbanas ou rurais se aplica o novo Código Florestal, ou seja, a APP dentro da área urbana é 30 metros. Agora, o que a DN 236 ela interfere nisso? Ela interfere exatamente da mesma forma que o novo Código Florestal interfere e que a Lei 20.922 interfere, estabelecendo quais são as atividades eventuais de baixo impacto ambiental que podem ser executadas em APP. Ou seja, em APP pode ser executada aquelas atividades que estão descritas na DN 236. Então, dentro do imóvel urbano,
pode ser executada as atividades previstas na DN 236. Dentro da APP, que é dentro dos 30 metros, pode ser executada intervenções eventuais e de baixo impacto ambiental. Aí tem uma questão que você deve se atentar. A DN 236, ela fala lá que é atividade eventual e de baixo impacto ambiental a edificação em lotes urbanos regularizados anterior a 22 de junho de 2008. Então, precisa existir um lote urbano, ele tem que ser regularizado anterior a 22 de junho de 2008, ele tem que cumprir outros requisitos lá, como está a margem de ruas pavimentadas, com iluminação pública, tem que ler os outros requisitos lá. Cumpriu todos esses requisitos, o órgão ambiental pode autorizar a intervenção, mas essa intervenção, essa construção, ela não pode ser nos primeiros 15 metros. Ela tem que ser a partir de 15 metros. Então, o CODEMA pode autorizar sim, mas autorize a partir de 15 metros. Porque 15 metros é solo não edificável. Naquela área ali não pode ser construído uma casa, um prédio, etc. Agora, a partir de 15 metros, se o lote enquadrar nesses requisitos, pode ser autorizada a construção. Pessoal, agora nós já temos aqui quase 2 horas de aula. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas aí, mas eu vou preparar uma outra aula, vou marcar uma outra aula sobre o tema para a gente tirar mais dúvidas. E para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais na área ambiental, eu vejo que é de suma importância conhecer de forma mais a fundo o que o direito diz sobre questões ambientais para você efetuar trabalhos de sucesso na área ambiental e trabalhar de maneira correta sem correr riscos. Eu tenho alguns colegas que estão muito bem trabalhando na área ambiental, com regularização, com consultoria ambiental. Eu, modéstia à parte, se eu trabalhasse com isso, eu acho que eu teria um salário muito maior do que eu recebo, porém, eu sou funcionário público, tenho estabilidade, eu gosto da área que eu trabalho, gosto do meu serviço, então eu não pretendo deixá-lo para trabalhar na área ambiental. E, trabalhando com fiscalização das mais diversas possíveis, eu vejo todos os dias maneiras de profissionais alcançarem um sucesso trabalhando na área ambiental. Basta se dedicar. E como eu não trabalho com isso, eu decidi fazer o quê? Eu decidi dar aula e expor para esses profissionais, para as pessoas que têm interesse, algumas formas de trabalhar de forma correta na área ambiental, conseguir clientes, conseguir efetuar diversas regularizações ambientais e, com isso, conseguir se deslanchar nessa carreira ambiental, ter sucesso. E, devido a isso, eu criei um curso de Direito e Procedimentos Ambientais, que ele é voltado para os profissionais que trabalham na área de meio ambiente. Eu já lancei 3 turmas desse curso, foram 150 alunos até agora, porém, eu estou lançando a 4ª turma a partir de hoje, desse curso. E quem tiver interesse, nessa 4ª turma, infelizmente, não vou lançar para 50 alunos, porque das outras, acabou que me deu um trabalho muito grande, porque eram muitos alunos e eu não deixo de sanar a dúvida de nenhum, e acabo recebendo muitas mensagens, tem um grupo que eu respondo todo mundo lá, de forma quase que imediata, só que quando ultrapassa esse limite de 40 alunos, 30, 40 alunos, fica um pouquinho puxado para eu responder todos os alunos, fica um pouquinho pesado para eu dar a devida atenção a todos, então eu vou abrir vagas para apenas 30 alunos. Então o curso ele tem certificado de 80 horas, é um curso bem completo na área ambiental, ele é online, né? É todo pela internet. Quem adquirir tem o prazo de 7 dias, 7 dias se você pegar puxado, você consegue assistir praticamente todas as aulas, consegue fazer quase todo o curso, e se você não gostar, você pode devolver o valor pago dentro desses 7 dias. Graças a Deus, até hoje, só tive elogio dos 150 alunos, nenhum devolveu, nenhum requisitou a devolução, e se requisitar, é devolvido na hora o valor pago pelo curso, porque o objetivo é ajudar os profissionais que trabalham na área ambiental
como eu não tenho condições de ficar fazendo aulas sempre, fica um pouquinho complicado, eu criei o curso tem participação de outros profissionais, são várias aulas, videoaulas online, então ficou bem bacana e eu só tenho tido elogios. Então, se alguém tiver interesse, eu vou postar o link de acesso ao término da aula. Só que, igual eu falei, só tem 30 vagas. Então, da outra vez, o pessoal me mandou mensagem e tudo mais, e eu acabei disponibilizando mais vagas, e o que me apertou muito depois, para eu dar atenção a todo mundo, para eu sanar todas as dúvidas e tudo mais. E acaba que o pessoal como ficam com o meu contato quando fazem o curso, estão sempre me enviando mensagem para tirar dúvidas sobre algum trabalho que estão executando e tudo mais, e eu tento responder todo mundo. Então, se eu tiver muitos alunos em uma turma só, fica um pouco apertado para mim. Então, eu vou abrir só 30 vagas. Então, não vou exceder esse limite dessa vez. Então, quem tiver interesse, eu vou disponibilizar o link nos grupos após o término da aula aqui. E, como o objetivo desse curso é ajudar os profissionais, eu acabei conseguindo um desconto bem bacana, uma promoção bem bacana. Então, se vocês tiverem interesse de se aprofundar mais na área ambiental, no curso eu falo sobre a área de preservação permanente, sobre o novo Código Florestal, sobre licenciamento ambiental, sobre atividades potencialmente poluidoras, sobre implantação de empresas e atividades potencialmente poluidoras, loteamento, sobre danos ambientais, sobre captação de clientes e vários outros temas. E eu tenho tido um feedback bem legal dos alunos, então eu vou disponibilizar lá, quem quiser dar uma olhada, só que as vagas são poucas, para eu tentar dar a devida atenção a todo mundo. Eu agradeço a todos pela participação aqui na aula, as mensagens aí, e se puder dar um feedback lá no grupo sobre o que acharam da aula, eu agradeço muito. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu!